Meus amados, quero saudar-lhes com a doce e gloriosa paz do Senhor. Quero agradecer mais uma vez pelo companheirismo que temos construído durante esses 11 meses que criamos esse canal para a pregação da Palavra de Deus e temos nos encontrado semanalmente e você tem compartilhado os nossos conteúdos, as nossas mensagens. Você que é inscrito, Deus abençoe você e sua família. Então, no dia 3 de janeiro, nós estaremos completando o nosso primeiro ano. Somos crianças ainda, estamos completando nosso primeiro ano de canal, de mensagens da Palavra de Deus. E nós decidimos promover um sorteio entre os inscritos. Entre os inscritos. É a forma mais segura de a gente alcançar as pessoas. Então, entre os inscritos, nós vamos fazer um sorteio de 2 Bíblias. Uma é essa aqui, a Bíblia King James, a BKJ, essa Bíblia aqui. Nós estaremos sorteando essa e eu vou adquirir outra que apresentarei nos próximos vídeos. E nós vamos sortear entre os inscritos, de maneira que só os inscritos serão contemplados. Você que é inscrito já está participando, e outras que se inscreverão também. Você pode fazer aí um movimento de inscrições de pessoas da família, irmão da igreja, de maneira que serão 2 Bíblias. 2 pessoas serão contempladas com 2 Bíblias, com uma Bíblia a cada pessoa, no dia 3 de janeiro do ano de 2022. Eu não olhei ainda qual é esse dia, mas no dia que for, nós estaremos publicando o vídeo e dando o resultado do sorteio. Quero garantir aqui o seguinte: se o contemplado for do estado de Sergipe, nós entregaremos. Faremos um jeito de fazer com que essa Bíblia chegue às mãos do contemplado, ou via o pastor dele, ou se não for evangélico, daremos um jeito, chegará nas mãos dele quando a gente tenha o endereço. Se for fora do estado, aí nós precisamos ter o endereço para que possamos postar a Bíblia e vai chegar na sua casa também, vai chegar no seu endereço esse presente do canal Antioquia pelo seu primeiro ano de existência. De maneira que eu peço que você continue compartilhando as nossas mensagens e também vamos criar um movimento para que possamos aumentar o leque de inscritos e que também será o leque daqueles que serão contemplados com as 2 Bíblias. Glória a Deus. Quero convidar-lhes para lermos no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 a 3. Diz assim: E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, portanto era primo dele, e era Jonadab homem muito sagaz. Glória a Deus. Continuaremos no mesmo tema. Pais omissos, filhos rebeldes, parte 2. Digo da mesma forma que não é verdade afirmar que todos os problemas nas famílias dos filhos seja culpa dos pais. Não seríamos levianos para dizer isso.
Agora, há muitos problemas e há problemas na Bíblia que nos dão autoridade para dizer que eles estão relacionados com a falta de autoridade dos pais e do pai e da mãe. De forma que nós vamos citar alguns deles. Lemos aqui uma história escabrosa, feia, e é por isso que eu amo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia não esconde. A Bíblia trata da salvação, mas a Bíblia também relata coisas horríveis, pecados terríveis, para que, conhecendo, não os pratiquemos. A Bíblia diz que nós devemos conhecer o bem e o mal e fazer prova do bem. Deixar o mal para lá e fazer prova do bem. É aí onde está a imparcialidade da Bíblia Sagrada. Por isso que nós a adotamos como regra de fé e prática. A Bíblia tem autoridade para relatar coisas boas e coisas más. Para que as boas a gente abrace, pratique, e as más a gente refute, jogue longe, para que não prejudiquemos a nossa vida com as más coisas que a Bíblia relata, simplesmente para provar que ela é imparcial, ela não esconde nada de ninguém. Então, Davi tinha 2 filhos, Amnon, que era filho de mãe diferente, chamava-se a mãe de Amnon Ainoã, e Absalão, que também era filho de Davi, e cuja mãe era Maaca. Amnon era o primeiro filho de Davi e Absalão era o terceiro. E a Bíblia diz que o Amnon, ele se apaixonou pela irmã, que era irmã dele, mas só por parte de pai. Não era filho da mesma mãe. E ele se apaixonou pela Tamar, era uma moça bonita, virgem, e a Bíblia diz que ele se apaixonou, mas ele não achava forma de conquistar aquela irmã. E ele então usou um primo chamado Abinadab, ou aliás, Jonadab, e esse camarada era muito astuto, e ele criou uma história lá, que ele inventasse que estava doente, que pedisse ao próprio pai que mandasse a menina levar comida dele, que ele só queria receber da mão dele e tal. Não vamos contar a história toda, de maneira que o Amnon violentou a própria irmã. E a Bíblia diz, meus amados, que após ele violentar a própria irmã, o pai, Davi, que era rei em Israel, simplesmente lhe silenciou a respeito. Amnon, aliás, a Tamar, era irmã de pai e mãe de Absalão. E a Bíblia diz que Absalão viu aquilo, mas ficou calado. Não falou coisa nenhuma ao criminoso, ao Amnon. 2 anos depois da morte, aliás, da violência praticada por Amnon sobre Tamar, e sem nenhuma providência do pai, do rei Davi, a Bíblia diz que Absalão planejou a morte do irmão de Amnon e matou o irmão. 2 anos depois, silêncio total de Davi, ele matou o irmão Amnon. Depois de que ele matou, a Bíblia diz que ele fugiu para Talmai. Talmai era o avô de Absalão. E lá ele ficou durante 3 anos, escondido. Lá entre família, ficou durante 3 anos. Davi não deu uma única palavra. Não tomou a menor providência. Nem tomou quando Amnon violentou Tamar, nem toma agora quando Absalão mata o irmão. Nem quando o irmão violenta a irmã, nem quando o irmão mata o outro irmão. Ele, silêncio total. Diz a Bíblia que ele ficou irado, mas não fez nada além do que se irar. 2 anos
Absalão esperou pela providência do pai, que não veio. 3 anos ele ficou lá, depois de matar, ficou lá em Talmai, esperando que o pai interviesse naquela história, e ele louco para voltar para Jerusalém, mas também o pai não teve nenhuma autoridade quanto a isso. E ele aí então usa o Joabe, ele pressiona Joabe, manda que os seus companheiros toquem fogo numa propriedade de Joabe, que era o chefe do exército de Davi, e então diz, olha, você não toma providência de nada, então eu mandei tocar fogo na sua terra para que você se acorde, eu estou querendo voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que o Joabe tramou lá com uma mulher de Tecoa, e essa mulher convenceu Davi a trazer Absalão de volta. Só que a Bíblia diz que Absalão vem 2 anos depois que ele estava lá escondido, aliás, 3 anos depois que ele estava lá escondido, e entrou em Jerusalém, mas Davi não queria saber dele. 2 anos de silêncio pela morte, 3 anos de silêncio no esconderijo, e agora 2 anos em Jerusalém. De maneira que Davi ficou 7 longos anos sem ver o filho Absalão. Imagine, meus amados, que pai é esse? Que os filhos matam-se entre si, violentam-se entre si, e ele fica calado. Quando ele silencia, quando ele cala, ele está dizendo que pode acontecer outros crimes piores na família, porque ele é conivente, ele é fraco, ele é de mão frouxa, é de disciplina duvidosa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, os nossos filhos estão correndo perigo. Correndo perigo porque temos uma sociedade que ensina mal, uma sociedade má conselheira. E não é na rua não, meus queridos irmãos, é na escola mesmo. A escola ensina mal. A escola ensina poucos conteúdos aproveitáveis. Poucos conteúdos didáticos, mas ensinam uma relevância de conteúdos impróprios, que não tem nada a ver com a didática, com a pedagogia escolar. Ideologia de gênero, por aí, essas coisas. Homossexualidade, crimes. Glória a Deus. E nós, vocês, pais, mães, avós, tomemos uma parte. Claro que o avô não tem responsabilidade sobre o neto, não. Quem tem responsabilidade são os pais. Mas o avô também deve tomar um pouquinho da responsabilidade, que não é dele, mas ele compartilha e ajude seu filho a sair dessas enrascadas que o mundo tem oferecido para as nossas crianças. As nossas crianças têm, em muitos casos, saído piores. Sai com um conteúdozinho, mas no caráter, na personalidade, saem piores das escolas do que entraram. E se lá na escola elas não aprendem, elas não são educadas, porque quem tem que educar é a família. Na escola, as crianças aprendem. Mas se ela não é educada na família e deseducada lá na escola, ela não tem conteúdos que dignifiquem a vida delas, que preparem para que sejam cidadãos corretos. Se não tem isso em casa. E na escola ela tem o contrário, é o inverso. Por isso que nós temos aí crianças, milhares de crianças nas ruas, milhares de crianças já no crime, sendo levados, sendo usados por criminosos, traficantes. Porque não tem ensino, não aprenderam. E cadê o Estado? Está aqui Davi. Davi era pai, era rei e era pai. Mas optou por ficar 7 anos sem ver o filho que havia matado um irmão. Glória a Deus. Não tem jeito. Pais omissos, pais covardes, filhos rebeldes. E aí os filhos vão dar trabalho aos pais e vão dar trabalho também à sociedade.
as autoridades. Glória a Deus. No versículo 21 aqui do capítulo 13, vamos ler aqui para você. E ouvindo Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira, quando ele soube que o Aminon tinha violentado a Tamar. Ele se acendeu em ira, uma ira vazia, sem providência nenhuma. Se acendeu em ira e se calou. Deixou tudo acontecer. Absalão foge, passa 3 anos em Talmai, lá com Talmai, volta a Jerusalém, mas não é recebido pelo pai. E ele aí procura Joabe e diz: olha, se eu sou digno de morte, me matem. Agora eu não posso ficar aqui, eu tenho que encontrar meu pai. O tempo da fuga já passou. O resultado, meus amados, é que após ele se encontrar com o pai, foi o que ele fez? Foi tramar contra o reino do pai. A Bíblia diz que ele chegava a ficar na porta da cidade, como juiz, recebendo as pessoas e dizendo: olha, você tem razão. Ele ouvia as pessoas dizer: você tem razão. Se eu fosse o rei, eu resolveria. Se eu fosse o rei, eu fazia isso, fazia aquilo outro. Tudo isso porque ele sabia a lacuna que o pai havia aberto em não punir e em não se pronunciar em razão da violência praticada por Aminon e do homicídio praticado por ele próprio contra o próprio Aminon. Glória a Deus. Meus amados irmãos, você que é pai, você que é mãe, você que é pastor da igreja, revista-se de maior responsabilidade. As nossas crianças precisam maiores cuidados. As nossas crianças precisam maior investimento de tempo. Não diria de dinheiro, mas de tempo, de cuidado, de zelo por elas. Senão, nós perderemos a batalha. Senão, nós perderemos os nossos filhos para o mundo, para as drogas, para o crime. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. E imagine que essas coisas acontecem nas melhores famílias. Eli era rei, aconteceu. Aliás, Eli era sacerdote, aconteceu. Davi era rei, aconteceu. Com o próprio sacerdote Samuel, aconteceu também. A razão do povo pedir um rei é porque não confiou nos filhos de Samuel, que não eram homens de Deus, não andavam segundo a vontade de Deus. Então não é só em famílias pobres, como às vezes a gente pensa, não. Não, nas melhores famílias, nos mais ricos, nas famílias mais abastadas, sai também esse tipo de gente que não respeita ninguém, não respeita primeiro a si próprio, não respeita a família e não respeita autoridade alguma. Muitas vezes porque são mal ensinados, muitas vezes são tolerados em casa, mas também, como eu disse no início, não são os pais também o culpado de tudo, mas os pais têm culpa quando não corrigem, quando não fazem com que os filhos tomem uma nova trajetória, um novo rumo e que sejam cidadãos que zelem pelos próprios nomes e pelos nomes das suas famílias. Não tem jeito. Se o pai afrouxa a mão, se o pai afrouxa a disciplina, ele está correndo grande perigo de criar filhos rebeldes. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.